Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Estamos falando diretamente de Israel, essa terra maravilhosa e abençoada por Deus. Se os homens destroem, mas Deus deu o melhor para o povo dele. E ele sempre dá o melhor para o seu povo, os seus filhos. Nós temos falado sobre o reino de Deus e vamos continuar isso indefinidamente até Deus nos dar outra direção, outra visão, outra revelação. Mas, por enquanto, nós vamos tratar desse assunto porque eu o considero primordial para que as pessoas que foram eleitas por Deus, as pessoas que já foram eleitas por Deus, ainda que elas não entraram, não tenham entrado ainda no reino de Deus, essas pessoas vão com certeza entrar no reino de Deus com esses ensinos da palavra de Deus, que fala sobre o reino de Deus. Tem certeza disso. E as pessoas que já estão no reino de Deus, obviamente, vão ser sustentadas, elas vão ser alimentadas com o reino de Deus. Quem está no reino de Deus sabe que está no reino de Deus. E quem não está no reino de Deus sabe também que não está no reino de Deus. Mas aqueles que foram eleitos por Deus e ainda não entraram no reino de Deus, estes, com certeza, vão entrar com os conhecimentos das Sagradas Escrituras. Jesus começou o ministério dele dizendo para o povo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Muito bacana. Para você ter uma ideia, amiga e amigo, do reino de Deus, é só você responder essa pergunta: como seria o mundo hoje se Adão e Eva não tivessem caído em tentação, não tivessem pecado? Como seria o mundo hoje? É óbvio que os filhos de Adão e Eva viriam a ser os filhos de Deus, naturalmente. Então, quando a pessoa desse à luz a uma criança, essa criança tinha o futuro garantido, os destinos já traçados no reino de Deus. Todos estaríamos no reino de Deus. Todos. Por exemplo, na Terra, nós somos hoje perto de 8 bilhões e meio de pessoas. Pois é. Já pensou 8 bilhões e meio de pessoas no reino de Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo na luz? Aí eu pergunto a você, haveria guerras? Não. Haveria morte? Não. Haveriam doenças? Não. Haveria enfermidades? Não. O mal não existiria. Por quê? Porque só existiria um reino, que era o reino de Deus, que iniciou-se com Adão e Eva. Por isso, Deus os fez perfeitos, para que seus filhos fossem perfeitos em tudo. Não haveria deformidades físicas e coisa e tal. O mundo seria outra coisa. Quando Adão e Eva, aqui só existia o reino de Deus, só Deus reinava, tanto que Deus descia
para passear com a sua criação. Ele descia aqui na terra, lá no Éden, para passear com Adão e Eva. Então havia um só reino, um só rei, um só Senhor. Então havia paz, perfeita paz, justiça, alegria, etc, etc, etc. Bem, quando Adão e Eva pecaram, então Deus deixou que o ser humano viesse colher o fruto do seu pecado. Até que um dia ele enviou o filho dele para morrer pelos nossos pecados. Então, entenda bem, por favor. Se não tivesse havido o pecado, então Deus estaria reinando aqui conosco, os seus filhos. Enfim, seria um pedaço do céu aqui na terra. Mas, desde o momento que eles pecaram, então Deus saiu e deixou o homem colher os frutos dos seus pecados. Mas Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que ele, para trazer o filho dele, Jesus, ao mundo, o que ele fez? Ele teve que criar uma nação, levantar uma nação, um homem, uma mulher, que seriam, por exemplo, os iniciadores do reino, um reino de justiça. Não o reino, exatamente um reino de Deus, mas um reino que começasse com a justiça, vivesse a justiça. Então ele chamou chamou Abraão e Sara. Então, primeiro ele criou Adão e Eva, a imagem dele, a imagem de Deus. Mas depois ele chamou Abraão e, obviamente, Sara. E por que ele chamou Abraão e Sara? Por que ele escolheu Abraão? Porque Abraão era um homem que amava a justiça, buscava a justiça, andar na justiça. E isso agradou muito a Deus. Então, através de Abraão, ele viria fazer nascer uma nação em que viria gerar o seu filho Jesus. Então, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, Jacó gerou 12 tribos, e a tribo de Judá, com Lia, Jacó e Lia, geraram Judá. Judá era o pai, digamos, é a tribo que gerou o Senhor Jesus. Gerou Maria, e Maria foi usada pelo Espírito Santo para gerar o filho dele, para que então começasse tudo de novo, o reino de Deus. Então, conforme Deus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança, criou-os à sua imagem e semelhança, através de Jesus, ele não criou mais ninguém com a sua imagem e semelhança. Mas através de Jesus, da forma como ele veio ao mundo, pelo Espírito Santo, através de Jesus, quem crê em Jesus, viria nascer de Deus, da forma como Jesus nasceu. E então começou o reino de Deus com Jesus. Por isso que lá no Novo Testamento
Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Os apóstolos também falaram. É chegado até vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz, de alegria, mas um reino que é dirigido pelo próprio Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é isso mesmo. Quando ela é selada com o Espírito Santo, ela nasce nesse reino, o reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Aí, quem vai dirigir aquela pessoa, quem vai orientar aquela pessoa, vai ser o Espírito Santo. Não vai ser mais o mal, o diabo. Não, o Espírito Santo vai guiar aquela pessoa. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito de Deus. Ela passou a ter a imagem de Deus. A imagem de Deus. Porque é nascida do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é invisível, é espiritual. A gente não sabe quem pertence. A gente só sabe da gente. Eu sei de mim, eu sei da minha família, a Esther, enfim, eu sei da minha família e de uns colegas meus de ministério. Mas eu não sei todas as pessoas, eu não conheço todas as pessoas. Mas a gente identifica o Filho de Deus, uma pessoa que pertence ao reino de Deus, um cidadão do reino de Deus, através dos seus frutos. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore, se a árvore é boa ou não. Então, pelos frutos, a gente identifica quem pertence ao reino de Deus, quem nasceu do Espírito Santo e quem não nasceu. Não há outra forma. Não é porque a pessoa fala em línguas que ela é do reino de Deus. Não necessariamente. Porque o diabo também fala em línguas. O diabo fala em línguas. Então, o diabo profetiza também. O diabo também faz milagres. Você sabia disso? No centro espírita, eu, por exemplo, eu posso falar isso porque eu fui curado no espiritismo, no centro espírita Allan Kardec, se eu não me engano, lá em São Cristóvão, na rua General Argolo. Até hoje está lá o centro espírita. Eu fui curado por um médico espírita, chamava-se Dr. Santos Neto. Você do Rio de Janeiro, deve ter ouvido falar dele, porque ele chegou até a ser deputado. Então, ele fez uma reza lá, riscou a verruga que era maior que eu tinha no corpo, fez uma reza e uma semana acabaram as verrugas todas. Eu tinha verruga em todo o corpo, inclusive na boca, enfim. E eu fui, entre aspas, curado. Então o diabo faz milagres. Mas não são os milagres, nem mesmo os que falam da Bíblia, os que pregam a palavra de Deus, nem mesmo os profetas, porque Jesus falou que no dia do acerto de contas, muitos dirão: mas, Senhor, pregamos a tua palavra, nós falávamos em línguas, nós curávamos os enfermos. E Jesus disse: nunca vos conheci. Vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci. Por quê? Porque apresentavam trabalhos, mas não apresentavam frutos. Eles faziam a obra, mas não eram a obra de Deus, não eram de Deus. Então, cuidado, amiga e amigo.
Não se iluda, não se engane com esses pregadores. Eu disse e repito, você, quando ouvir a minha mensagem, procure conferir se o que eu falo bate com o que está escrito na palavra de Deus. Então, porque você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Você me conhece pelo o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, a oração, mas você não convive comigo. Então, como é que você vai saber dos meus frutos? Não é? Você só vai saber dos meus frutos quando você conviver comigo. Você vai saber se realmente os frutos são de Deus ou não. Então, muitas pessoas saem pelo mundo pregando o evangelho como se fosse, como falamos ontem, Jesus disse que há muitos lobos, muitos vestidos de lobos que se fazem passar por homens de Deus, mas são falsos, profetas falsos. Conforme eu falei a respeito do profeta Pix, é uma barbaridade que inventaram aí agora, e eles aproveitam ela para que venham tirar proveito dos outros. Mas nós vemos assim que quando a pessoa nasce no reino de Deus, ela é filha de Deus. Realmente é filha de Deus. Porque ela nasceu de Deus, ela não nasceu do homem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, os filhos de Deus seriam nascidos do homem. Mas como os filhos de Deus, como o Adão e Eva pecaram, então eles geraram filhos rebeldes, como eles eram rebeldes. E a humanidade cresceu nessa rebelião. Quer dizer, cresceu no reino das trevas, porque o reino da luz ficou apagado. Então Deus, através de Abraão e Sara, trouxe ao mundo o filho dele. E o filho dele, sim, esse sim, morreu, ele viveu na justiça, ele viveu segundo a vontade de Deus, ele foi perfeito, ele não errou em nada, não tinha pecado. Ele não precisava nem ser batizado nas águas, mas para cumprir a lei, ele se sujeitou ao batismo e logo em seguida recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e logo em seguida ele foi levado para o deserto para ser provado. E ele foi provado e aprovado porque ele não caiu em tentação. A partir dali, ele começou a pregar, a ensinar o reino de Deus. Olha, é chegado até vocês o reino de Deus. Aí diz o texto sagrado que o povo que jazia nas trevas viu grande luz. Por quê? Porque Jesus, agora sim, o rei do reino de Deus, é chegado até eles. E isso é o que tem que acontecer com todos. Entendeu, meu amigo? Agora você compreende o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, conforme fala o apóstolo Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, alegria. É o reino de Deus. Enquanto a pessoa não tiver isso, por exemplo, paz, só tem paz quem nasce de Deus. E essa paz não trata-se, eu não vou ter problema, não, eu tenho paz, eu vivo na paz, nós vivemos em paz. Nós vivemos em paz, porque estamos no reino de Deus. Mas nós temos lutas, por quê? Porque junto conosco há os vizinhos que estão nas trevas, por exemplo. Então, como que a luz e as trevas vão combinar? Não há como.
Eu falei ontem ou anteontem que se você quer ser feliz no casamento, primeiro você tem que entrar no reino de Deus. Segundo, você tem que achar uma pessoa de dentro do reino de Deus. Porque se você está dentro do reino de Deus e casar com uma pessoa que não está no reino de Deus, o seu casamento vai ser um fracasso. Os seus filhos, muito provavelmente, vão viver em trevas. Por quê? Porque dentro da sua casa já há uma separação entre a luz e as trevas. Já existe duas pessoas que são, uma serve a Deus, outra serve o diabo, digamos assim. Então, amiga e amigo, com licença, deixa eu beber um pouquinho d'água. Então, agora você tem uma ideia mais abrangente do que Jesus queria dizer. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Em seguida, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquela profecia lá de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Que quer dizer evangelizar as pessoas humildes. As pessoas humildes em espírito. Conforme ele disse lá em Mateus capítulo 5, ele disse: bem-aventurados, quer dizer, felizes, são aqueles que entraram no reino de Deus. Felizes são os que entraram, ou os que são humildes em espírito. E humildade em espírito, a pessoa precisa ser, ela tem que confiar em Deus para poder entrar no reino de Deus. Para elas é mais fácil do que para os ricos. Os ricos já confiam nas suas riquezas. Os ricos são senhores, têm muitos empregados, têm riqueza, têm dinheiro, têm o mundo aos seus pés. Mas eles vão morrer, morrem e a alma deles perdida. Por quê? Porque em vida serviram a si mesmos. Quem reinava dentro deles era a riqueza deles. Eles serviam a riqueza dele. Então, por isso Jesus fala também quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Quão difícil entrará, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. O rico não quer se sujeitar a nenhum reino, porque ele já é rei. Ele é o rei por onde for, vai, porque carrega as suas riquezas. Ele tem riqueza. Aquelas pessoas poderosas ou empoderadas que se acham, né? Então você verifica que o reino de Deus se opõe ao reino das trevas e vice-versa. E não há outro reino. Não existe coluna do meio. Ou a pessoa pertence ao reino de Deus, ou a pessoa não pertence ao reino de Deus. Como eu disse inicialmente, quando há pessoas que já estão no reino de Deus e há pessoas que não estão no reino de Deus, estão no reino ainda, o reino das trevas, no reino desse mundo, porém, são pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que gostam da justiça. Por exemplo, o papai, ele era um pecador, mas o papai, ele amava a verdade, e só por ele,
ele amar a verdade, no fim da vida, ele se rendeu, ele entregou sua vida para Jesus. E nós conhecemos Jesus também. Então, ele deixou um exemplo de pai para nós, e nós seguimos na linha dele. Então, é assim, há pessoas que estão no reino das trevas, não sabem que estão no reino das trevas, mas quando conhecem o reino da luz, imediatamente abraçam essa fé. Por isso que Jesus enviou os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê e for batizado vai naturalmente entrar no reino de Deus. Bacana, né? Então, você conhece pessoas, amigas, parentes, etc., são pessoas incrédulas, não creem em Jesus, mas são pessoas que gostam da verdade, gostam da justiça, buscam a justiça, viver na justiça. Essas pessoas, com certeza, vão ter oportunidade e elas vão abraçar essa oportunidade, vão aceitar Jesus e, obviamente, vão ter a sua experiência pessoal com Deus. E é para essas pessoas que nós estamos falando sobre o reino de Deus. Eu sei que há aqueles que não gostam desse discurso porque gostam do reino das trevas. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quer dizer, ele está falando aqui da existência de dois senhores. O Senhor Deus, o Criador, e o diabo, que leva as pessoas ao pecado, como fez com Adão e Eva. Então você agora entende por que nós ouvimos tanto Jesus falar no reino de Deus. Reino de Deus, reino de Deus. Sabe que aqueles que não conhecem ainda Jesus, que não se converteram, mas gostam da verdade, são pessoas sinceras, são pessoas honestas, pessoas que buscam viver na justiça. Essas pessoas vão ter a chance e com certeza vão ser salvas, porque elas vão abraçar quando conhecer a verdade, porque é Deus quem revela o reino de Deus para nós. É Ele que gera filhos para o reino de Deus, ou no reino de Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Nós vamos continuar trabalhando em cima disso. Falamos ontem sobre o Espírito Santo, o reino de Deus e o casamento, o matrimônio. O matrimônio tem tudo a ver com o reino de Deus. Porque o matrimônio, por exemplo, quando Deus fez Adão e Eva, Adão seria, digamos assim, um tipo de Jesus. E Eva seria um tipo da igreja do Senhor Jesus. Então, por isso Deus, está escrito lá nas profecias, lá em Isaías, ele diz que odeia o divórcio. Aliás, em Malaquias, Deus odeia o divórcio, quer dizer, a separação. Ele não quer a separação do casal, porque quando há o casamento, qualquer casamento, todo casamento, seja na bruxaria, seja na igreja, em qualquer lugar, Deus está presente. Você sabia disso? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe a vocês
E até lá, em nome do Senhor Jesus. Deus está presente, Deus se torna testemunha quando há o casamento. Não interessa em que igreja for, na macumba, seja lá onde for, Deus se faz presente como testemunha daquele casamento. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.